Olá galera, tudo bem? Você sabe me dizer o que o Gabinete Real Português, o Banco do Brasil e o Jardim Botânico tiveram em comum? Sim, eles foram criados durante o período em que o rei Dom João VI esteve no Brasil. Sabe um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Bora lá! O período napoleônico foi responsável por muitas mudanças na Europa. No contexto interno, o imperador Napoleão Bonaparte instituiu o primeiro Código Civil da história, isto é, além daquela relação entre Estado e povo, também agora passou a ter uma relação entre os indivíduos. No contexto externo, ele foi responsável por uma expansão territorial da França. Apesar de ter um exército poderoso, ele não conseguia derrotar a sua arqui-inimiga Inglaterra, pois o poder naval dos britânicos era muito superior ao da França. Dessa forma, Napoleão irá instituir o bloqueio continental, isto é, ele passou a impedir que os países da Europa comercializassem seus produtos com os ingleses, pois dessa forma ele acreditava que poderia enfraquecer a economia dos britânicos. Porém, Portugal tinha grandes laços econômicos com a Inglaterra. Um exemplo disso é o Tratado de Methuen, ou também chamado Tratado de Panos e Vinhos, onde os portugueses exportavam o vinho com taxas mais baratas para a Inglaterra, enquanto os ingleses exportavam seu tecido para a Inglaterra com uma série de incentivos tributários. Isso criava um grande impasse na Inglaterra e também em Portugal. Os franceses ameaçavam invadir o território português caso as exigências de Napoleão Bonaparte não fossem atendidas. Por outro lado, a Inglaterra ameaçava invadir as terras portuguesas na América, ou seja, o Brasil, caso os laços comerciais entre os dois países fossem rompidos. No final de 1807, com o rompimento do bloqueio continental imposto pelos franceses, Napoleão Bonaparte ordenou a invasão de Portugal. Nesse mesmo momento, a família real reúne boa parte da nobreza e foge para o Brasil, escoltado pela Marinha Britânica. Esse fato foi fundamental para o processo de independência do Brasil, pois a cidade do Rio de Janeiro torna-se a capital do Império Marino Português. Já durante os primeiros dias de estadia da família real no Brasil, o rei Dom João institui a abertura dos portos às nações amigas. Essa proposta foi muito importante, pois representou o fim do pacto colonial e o início de um processo de independência econômica do Brasil. Durante o período joanino, ocorreram diversas mudanças no Rio de Janeiro. Diversos prédios públicos foram construídos, foi construída a Biblioteca Real, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico e o primeiro jornal impresso em terras brasileiras. Durante o período em que a família real esteve no Brasil, teve início também a construção do Museu de Belas Artes. Foi uma fase em que o Brasil recebeu uma grande influência artística da cultura europeia, principalmente através da chamada Missão Francesa no Brasil. Muitos artistas franceses que apoiaram Napoleão Bonaparte desejaram sair da França e por isso vieram para o Brasil para explorar as riquezas e trazer a cultura europeia. O principal nome da missão francesa no Brasil foi o Jean-Baptiste Debré, também chamado de a alma da missão francesa. Ele trabalhou no projeto de ornamentação da cidade do Rio de Janeiro para os festejos de aclamação do rei Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve. Em Viagem Pitoresca ao Brasil, ele retrata e descreve a sociedade brasileira em um total de 150 ilustrações. Seus temas preferidos são a nobreza e as cenas do cotidiano brasileiro. Suas obras nos dão uma grande ideia sobre a sociedade brasileira do século XIX. Já com o Brasil inserido no status de Reino Unido com Portugal, irá ocorrer a reação dos lusitanos. Em 1820, irá estourar a Revolução do Porto. Os revoltosos do Porto exigiam o imediato retorno do rei para Portugal e a volta do pacto colonial. Pressionado, não restou outra alternativa ao rei Dom João VI a não ser retornar para Portugal e deixar seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil.
Com isso, não demoraria muito para que o Brasil também se tornasse politicamente independente de Portugal. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima. Valeu!